Ai, muito bem. Aqui, ó, eu e o Davizinho entrando ao vivo, para falar sobre dois casos de hoje que eu atendi no consultório. Eu cheguei agora em casa, e eu estava no consultório, estava em reunião com o pessoal da quinta turma, os que fizeram a inscrição na segunda-feira até as 23h59. Reunião começou às 18h e foi embora até agora, até 19h40 e poucos. Alguma coisa aconteceu lá na internet da clínica, bugou a reunião lá e terminou. E eu me dei conta depois, e o pior é que já estava na hora de fazer a live. Eu combinei de fazer a live às 20h, eu não imaginei que eu ia ficar quase 2 horas já com o pessoal da quinta turma. E aí no rapidão aproveitei para vir para casa, fazer a live aqui de casa, para esses guris me verem hoje, né? Porque daqui a pouco eles já jantam e já vão dormir. Mãe, deixa eu ver. Olha ali. Vamos entrar aqui. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Então tá aqui, ó. A Mônica tava ali na reunião. O pessoal tava todo lá na reunião. A internet nos boicotou. A gente tava numa reunião infinita, tirando muitas dúvidas, já indo lá adiante, já lá nos módulos. Mas eu já atendi 2 pessoas. Não, eu já atendi muitas pessoas, mas teve 2 casos de pacientes que eu quis trazer para cá, porque uma pessoa errou o peso em quase 10 quilos. Achou que estava com 90 e estava com quase 100. E tem um motivo para isso interessantíssimo. A pessoa errou, achou que estava pesando 90 quilos, estava com 100, 99. E uma outra pessoa, eu disse hoje para não emagrecer, precisando perder peso, Davi. Sabe emagrecer, cara. Só que eu disse para ela assim, não é hora de emagrecer. Eu disse para ela não emagrecer. Ela disse, não é hora de emagrecer. E disse para ela, vamos focar em outras coisas, porque emagrecer agora vai ser um tiro no pé. E aí eu organizei outras coisas e é sobre isso que eu quero falar hoje, então. Tá? Tá. Tá bom? Tu tá bem? Sim. Como é que foi a aula? Foi boa a aula? Sim. Maravilha. Vai lá na mãe, então. O pai vai ensinar aqui umas coisas legais para as pessoas. Legal, né? Davizinha pra matar. Aí saí da clínica a 2.000 por hora. Pra vir fazer a live em casa. Mandei um áudio pra dona Sabrina, disse assim, me organiza um canto aí pra eu fazer uma live, que é importante a live, tá na hora. Então a primeira coisa assim, ó. O emagrecimento, ele sempre é um fenômeno biológico e sempre é organizado e efetivado a partir de mudanças hormonais. Emagrecimento é um evento biológico e orquestrado por eventos hormonais. Tá? E aí hoje eu atendi um homem que tinha um histórico de ter em torno de 80 quilos, 70 e poucos quilos, 80 quilos, mas que chegou a 114 quilos. Depois fez algumas modalidades dietéticas, alimentares, tratamentos, etc. Chegou algumas vezes em 80 quilos e acabou engordando de novo. E hoje foi lá. Não vi os comentários de vocês aqui. Hoje foi lá pra gente ajeitar então o último emagrecimento, o emagrecimento definitivo. E eu sempre pergunto qual foi o menor peso da idade adulta, qual o peso atual, qual o peso desejado, né? Para ter uma ideia do que a pessoa pensa sobre o peso, por motivos importantes, não só para planejar o emagrecimento, mas porque até mesmo a percepção de si, o modo como a pessoa se percebe, é determinado por hormônios. Até mesmo a percepção. Eu já vi mulheres obesas, por exemplo, uma mulher de 1,56m, 129 quilos, comprar uma calça que não passava da panturrilha. Mas ela olhou e se identificou com o tamanho e errou muito, muito feio o tamanho. E isso, por incrível que pareça, tem um determinante hormonal que envolve a questão mental, psiquiátrica, psicológica, neurológica, mas tem uma repercussão periférica. Esse rapaz, esse homem que eu atendi hoje, eu olhando os exames dele, expliquei primeiro
como se dá a questão do sobrepeso, o que precisa acontecer para a gente emagrecer. Expliquei sobre alguns assuntos importantes, expliquei o que eu queria olhar nos exames dele e depois a gente foi olhar os exames dele. E eu mostrei para ele que alguns exames, por conta da realidade dele, tinha uma previsão. Olha, por causa do teu histórico de peso, por causa do teu histórico pessoal, da tua altura e tudo mais, tenho previsto que tais hormônios devem estar mais ou menos assim, tais hormônios devem estar mais ou menos assim, etc. E podem acontecer tais e tais alterações. Não vou explicar tudo isso, porque isso é uma coisa assim mais individual, né? Mas eu falei de um hormônio específico para ele, que era a leptina. Falei sobre o biotipo dele, falei sobre o percentual de gordura dele e disse que a leptina prevista para ele era em torno de 30. Leptina prevista. A leptina é um hormônio produzido pelo tecido gorduroso, pela gordura. E a leptina tem uma ação metabólica, que é de controlar temperatura corporal, frequência cardíaca, frequência respiratória, os movimentos insensíveis, que é o modo como a pessoa se movimenta, e determina, portanto, variações no metabolismo basal, enquanto o corpo da pessoa gasta. Mas muda também a parte psicológica, a parte neurológica de controle do impulso, da ansiedade, da compulsão e, em última instância, a fome e a saciedade. E eu disse para esse cara que, de acordo com a história dele, com o tamanho dele, com o histórico de peso e tudo mais, a leptina prevista para ele era em torno de 30. E aí, no exame dele, a leptina dele era de 5. E eu expliquei para ele que 5 é a leptina de quem já está terminando o processo de emagrecimento. Que é muito difícil emagrecer quem tem leptina baixa por conta das alterações do metabolismo. O metabolismo prioriza armazenar. E do controle da fome, da saciedade, da compulsão e do impulso. Mas é muito frequente que uma pessoa que tem algum erro hormonal do controle do peso, e eu estou citando um erro hormonal, a insulina também produz um erro hormonal, o cortisol, os hormônios sexuais, etc. Mas quem tem um erro hormonal do controle do peso, quando tem que inferir o próprio peso ou o próprio tamanho, erra. Se acha menor ou maior do que é. E presta atenção nisso. É impossível emagrecer assim. Impossível emagrecer assim. Porque o que a gente é, no final, a materialização do que a gente é fisicamente, e eu poderia usar termos estranhos aqui, como por exemplo, não vou usar para não te confundir, mas a materialização do que a gente é aqui no físico é determinado por hormônios. Os hormônios são a comunicação entre o que acontece fora de nós e o que acontece dentro de nós. Quando os hormônios que são responsáveis por organizar por nós o que a gente pensa de nós mesmos e qual vai ser o nosso metabolismo e eles estão errados, tu pode tentar fazer o que tu quiser para emagrecer. Não vai. E isso não é a praga do Dr. Marcelo, não é. A praga do Dr. Marcelo, ela existe. Existe uma praga que é a praga do Dr. Marcelo, existe, eu já vou te explicar o que é. Mas isso não é a praga do Dr. Marcelo, isso é só uma constatação. Quando os hormônios que determinam o controle do peso no longo prazo, eles estão alterados, e entenda, insulina, glucagon, colecistocinina, GLP-1, cortisol, adrenalina, noradrenalina, a leptina controlando todos esses hormônios, mais os hormônios tireoidianos, quando tem erro ali, não é a praga do Dr. Marcelo. Não vai emagrecer. Por quê? Porque eu comecei a live dizendo que todos os determinantes do controle do peso são eventos biológicos orquestrados por acontecimentos hormonais. Quando uma mulher erra o peso por 10, 15, 20, 30 quilos, Dr. Marcelo, eu acho que eu estou com 110 quilos, está com 129 quilos. Não é má fé e nem desatenção. Ela realmente acha que pesa menos do que pesa. Ela realmente acha que vestiria menos do que veste. E aqui, pode tu acreditar ou não, ela realmente acha que come menos do que come, ela realmente acha que o corpo dela gasta mais do que ele realmente gasta, ela realmente acha que se comporta de um jeito que na verdade não se comporta, mas isso na cabeça dela é real. Porque os hormônios controlam os pensamentos, os acontecimentos, é uma via de mão dupla.
O modo como a gente pensa altera a resposta hormonal. E a resposta hormonal cria um ambiente que muda o modo como a gente se comporta. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem que então fazer exames para ver como é que tá os hormônios para poder emagrecer? Não. Eu falei lá na maratona do emagrecimento que ver os hormônios como é que estão, isso é depois. Isso é depois. Isso é depois. Tá travando? Não tá travando, né? Não tá travando, né? Nádia. Não tá travando. A maioria tá dizendo não tá travando. Pra mim tá aqui tudo normal. Quando eu expliquei lá na maratona do emagrecimento, essa maratona do emagrecimento foi diferente das outras, eu mostrei que os hormônios são respostas adaptativas a atitudes. Na aula, não, mas não tá travando não, Meirelle, não tá travando. Saiam e entrem de novo, sai do Instagram e entra de novo, não tá travando não, tá fluindo. Agora mesmo, nessa reunião que eu tive agora com os alunos da 5ª turma, eu já mostrei para eles, não é para se preocupar com quanto come, não é para se preocupar com nada agora, porque a gente tem que mexer com hormônios. E aí perguntaram até na reunião agora da 5ª turma, perguntaram se precisava fazer alguns exames. Não tem que fazer exame. Exames são coisas individuais para consultório médico depois. A gente pode emagrecer todo o peso desde que não tenha doença evidente, né? Doença, tipo tireoidismo, diabetes, sei lá. A gente consegue perder todo o peso modulando hormônios sem olhar para eles, porque a gente modula atitudes que controlam hormônios. Tá? E a outra curiosidade que eu queria falar foi de uma paciente de hoje também, que tinha bastante peso, estava emagrecendo bastante, vamos dizer assim, ela tinha 112 quilos, tem 1,56 m, eu acho, e ela tinha 112 quilos, ela foi para 84 quilos, depois ela ficou estacionada em 70 quilos, ela baixou para 65 quilos, e aí teve um monte de... Tem que sair da live, você tá trancando, tem que sair e voltar. Gigi, Giovana de Fázio, Juliana de Fázio e o Juliano de Fázio, tem que sair e voltar, tá? Sair e voltar. Tá travando para vocês? Então vamos combinar assim, ó. Eu vou encerrar essa live, eu vou deixar ela salva para pegar esse recadinho aqui. Eu vou encerrar e vou voltar, tá? Para complementar, tá? Vou encerrar e vou voltar para complementar. Tá? Então, essa primeira parte para falar sobre controle do peso de longo prazo e como a gente pode se enganar feio, então, tanto na morfologia do tamanho que a gente está, o peso que a gente está, mas também isso altera o comportamento. Então, o emagrecimento depende de um ajuste hormonal. Tá? Não sei se eu saio e volto. Não sei se eu saio e volto. O pessoal, tem gente que está dizendo que tá bom. Eu vou sair e vou voltar. Tá? Não, a Érica disse que saiu e voltou e melhorou. Então eu vou continuar, tá? Vou continuar. Então, resumindo a história dessa primeira parte dessa mini live, tu pode ter certeza, tu pode estar dando o teu melhor do teu jeito, e não está tendo resultados, e pode ser uma questão hormonal, sim, mas isso não significa que tu precisa de tratamento hormonal. Significa que talvez o teu melhor do teu jeito não está modificando os hormônios que controlam o peso da forma que deveria ser feito. Tá? Tem várias coisas que alteram isso, e a gente sabe assim, que os principais controladores da parte hormonal, como eu falei na maratona, são as características da rotina alimentar. Adequação biológica, processamento mínimo, janela alimentar, frequência alimentar, timing, o momento onde é a principal refeição. Depois, claro, vem o sono, vem o exercício físico e tudo mais. Tá? Então a gente tem que aprender a modular comportamento para poder ter uma boa resposta hormonal. Maravilha. Tá? Então já teve gente comentando aqui que perdeu todo o excesso de peso sem fazer nenhum exame. E os exames e os tratamentos médicos e os acompanhamentos médicos
são restritos a acompanhamentos individuais de casos especiais ou refino de estratégias, tá? A outra coisa foi de uma paciente, de uma mulher, então, que tinha lá seus 1,56 m, 112 quilos, foi emagrecendo, chegou lá perto dos 65 quilos, depois teve um conjunto de intempéries na vida, problemas, alterações, com impacto importante na rotina hormonal, e depois foi lá para 87 quilos, foi isso. Então chegou a 65, teve problemas e foi para 87 quilos. Aí eu mostrei para ela os exames dela, caos total e absoluto, tragédia. Eu disse para ela, ó, tentar emagrecer nessa situação é a pior atitude que tu pode ter. O sono não tá legal, o metabolismo não tá legal, o controle natural da fome e da saciedade, a ansiedade e a compulsão, o desejo de prazer e recompensa, tudo isso está quebrado. Ficar tentando emagrecer nessa situação é o maior tiro do pé que tem, porque vai agregar estresse psicológico e metabólico. O Dante passando lá no fundo, lá, tá? A tragédia hormonal era tamanha que tentar emagrecer só agregaria mais estresse metabólico e psicológico. Eu ajustei tudo nela e disse para ela no final da consulta, não tenta emagrecer. Faz todo o resto, mas não tenta emagrecer. Agora, não olha para a balança. E eu sou o cara que manda olhar para a balança. Eu disse, agora, não olha para a balança. Faz todo o resto. E disse assim para ela, quando tu tiver com um sono adequado, quando tiver com o estresse, a ansiedade, assim, por conta dos fatores que a gente conversou lá, resolvido. Quando tiver, ela teve uma lesão tendinosa e tal, sem fazer exercício, quando tiver reabilitada, vai fazer fisioterapia e coisa e tal, a gente vai falar sobre perda de peso. A gente não vai falar sobre perda de peso no momento onde a questão hormonal está completamente quebrada por conta dessas intempéries, tanto psicológicas quanto físicas. Então fica aqui um recado, assim, ó, o emagrecimento ele sempre é um evento biológico orquestrado por acontecimentos hormonais. Se tu não consegue nem ter uma noite de sono adequada, se o teu convívio familiar não está legal, se tu sente dor por um problema inflamatório, a pior coisa naquele momento é tu focar na perda de peso. Tá? Eu vou responder umas... Era isso que eu queria trazer para vocês de conteúdo do consultório de hoje, foi muito importante. Hormônios controlam o emagrecimento e devem ser modulados com atitudes. Quando os hormônios estão errados, a gente enxerga e entende diferente tanto o próprio corpo quanto as vontades e os desejos. E tem um momento onde as coisas estão tão ruins que tem que organizar, são os estímulos biológicos, como adequação da alimentação, do sono, etc., sem tentar perder peso no primeiro momento, tá? Para depois perder peso. Maravilha. Daí eu vi aqui assim, ó, estou com anemia profunda e não consigo emagrecer. Quem tem anemia, hemoglobina menor do que 12, menor do que 11, menor do que 10, hematócrito menor do que 35, menor do que 32, menor do que 30, ferritina menor do que 50, menor do que 30, não é para tentar emagrecer. Não, quem tem anemia não é para tentar emagrecer. Quem tem anemia tem que tratar a anemia. A anemia altera os hormônios que controlam a sensação de fome, a sensação de saciedade, que controla o metabolismo. Não tem como emagrecer definitivamente tendo anemia. Tem que tratar a anemia, tá? A Paty Kelly botou aqui uma pergunta. A anemia, então, atrapalha muito o emagrecimento. Demais, tá? Demais. Na amamentação vai ser mais difícil? Não, na amamentação vai ser mais fácil. Na amamentação vai ser mais fácil. Mas vai... eu tenho outra para contar. Pause na live, eu tenho outra para contar. Pause na live. Presta atenção agora, principalmente as mulheres, mas os homens também. Pause total na live, tem uma fofoca importante para contar.
E tem a ver com a amamentação, com tudo agora, ó, presta atenção. Tá? Presta atenção. Ontem ou hoje, os dias estão muito loucos, eu já nem sei, né? Ontem ou hoje eu recebi um direct de uma paciente minha de consultório, dizendo que ela engravidou, tá perdendo muito peso, tá indo muito bem, engravidou, e o ginecologista que acompanha disse para ela que ela precisa comer pão integral, margarina light, que ela tem que comer de 3 em 3 horas e que ela precisa fazer essa alimentação, essa que é aquela errada da década de 60 e 70, porque ela está com diabetes gestacional, porque a glicemia de jejum dela deu 109. Grave erro. Tá? Tá, todo mundo já sabe que está errado porque foi prescrita uma orientação alimentar completamente obsoleta, rica então em farináceos e gorduras artificiais. A gente já sabe que isso está tudo errado, mas a justificativa de fazer isso porque está com diabetes gestacional é mais errada ainda, mais inadequada ainda, e mais inadequada ainda por conta de uma medida isolada de glicemia de jejum. Claro, as diretrizes elas são assim, quem tem ferritina baixa também, ferro, ferritina baixa, anemia prejudica a função da tireoide, mas indiretamente por conta da leptina. Então tem que tratar a anemia para poder ter uma função tireoidiana normal, tá? Ferritina menor do que 50 já é profunda, assim, é desnutrição relativa. Ferritina de 7 tem que parar a vida e tratar isso, tá? Não tem que tentar emagrecer com ferritina de 7. Tá? Ferritina de 10, de 14, de 15. Emagrecer é ferritina de 50, 100, 150. Tá? Mas voltando, se tu é uma mulher do lado de cá do muro, tá? Tem que entender assim, ó, não pode cair nessa conversa de que a glicose era 99, agora deu 109, tem que cuidar com a diabetes gestacional. Não pode, muito menos acreditar que agora porque deu 109 vai ter que comer pão integral com margarina light e comer de 3 em 3 horas para controlar. Tá tudo errado, tá? Do lado de cá é diferente do lado de lá. Então tu primeiro tem que saber de que lado tu tá, né? Do lado de cá é diferente do lado de lá. Do lado de cá a gente tem que fazer exames. A pessoa que está gestante e que está tendo diagnóstico de diabetes gestacional, bom, ela tem que consultar, né? E ela vai precisar testar não só uma glicemia de jejum, mas hemoglobina glicada, glicemias seriadas, de acordo com o dia, assim, de manhã, depois do almoço, de tarde, sem testar glicose pura. As pessoas dão glicose pura para testar se tem resistência à glicemia, resistência à glicose, intolerância à glicose. A gente não pode fazer isso do lado de cá. A gente tem que dosar glicemia junto com insulinemia para ver qual é a reserva pancreática, calcular inclusive o índice Roma se for feito em jejum, mas também dosar a insulina pós-prandial depois do almoço, que altera antes da de jejum, e ver como a glicose se comporta ao longo do dia com a rotina alimentar natural da pessoa, saudável, comida natural de processamento mínimo. Glicemias seriadas, hemoglobina glicada com a insulina correspondente às glicemias, e isso dá normal. Dá normal. A pessoa tem ali glicose 109 de manhã e insulina 7, 8. Tá normal. Depois faz uma refeição, carnes, vegetais, eventualmente uma fruta de sobremesa. A glicemia vai para 99 com insulina de 10, 12. Tá normal. De tarde, glicemia em torno de 90 a 100 com insulina 10. Tá normal. Hemoglobina glicada 5 e 2. Tá normal. E essa mulher recebe um título de diabetes gestacional porque tinha glicose de jejum 109 e quando vai no laboratório e toma 75 gramas de glicose anidra, que é uma coisa que não existe na natureza, a glicemia dela sobe. Mas óbvio que vai subir. Principalmente nós que nos alimentamos melhor sem comer pão, açúcar, farinha. A gente toma 75 gramas de glicose anidra, a nossa glicose sobe um monte, porque está errado. Tá? Era uma fofoca que eu queria contar, porque assim, ó, para tu ter um estilo de vida legal, para tu ficar saudável, tu tem que saber o que tu tá fazendo. E te posicionar de que lado tu tá e que tipo de abordagem médica tu vai pegar. Tá?
Ferritina 6 e 1 é incompatível com a vida, tem que tratar. A gente melhora comendo carnes vermelhas, comendo ovos e comendo vísceras, miúdos, como bife de fígado, moela. Mas mesmo assim precisa consultar com o médico para suplementar ferro. Tá? Comprimidos de ferro, ou se tem anemia, hemoglobina menor do que 10, com ferritina baixa, eventualmente tem que fazer ferro na veia. Mas não pode ficar com ferritina de 6. Ferritina é um marcador do status nutricional. Uma mulher, para chegar em ferritina de 6, claro, ela pode menstruar muito, perder muito ferro na forma de sangue menstrual, pode ser. Mas mesmo assim, ela tem que estar mal alimentada ao longo do tempo. Tem que comer pouquíssima proteína, ou proteína de baixíssima qualidade. Tá? Uma mulher que se alimenta com carnes, com ovos, com eventualmente vísceras, essa mulher tem ferritina de 150 e consegue perder peso muito mais fácil. Tá? Eu quero saber se a Carini está aqui ao vivo me escutando e não está dirigindo hoje. Se tiver, Carini, me avisa aqui, dá um oi aqui. Tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Tá? Cortisol 24 não é problemão. O cortisol de manhã, ele deve ser alto. Ele deve ser 20, 24, 25, 28, 30 de manhã. Mas ele precisa despencar de tarde para valores bem baixos. 2, 3, 4, 5, 6. É normal a gente ter o cortisol bem alto de manhã e bem baixo no fim da tarde. Então, o cortisol de 24, se for dosado de manhã, não tem problema nenhum. Tá? Deixa eu ver aqui mais. Eu quero ver se a Carini está aqui. Doutora Carini, se tu estiver ao vivo escutando, conta a tua história hoje. Aquela história incrível que eu quero que tu conte. Vamos ver. A Juliana botou aqui, a Ju, né? Sobre o início da live, se o distúrbio hormonal que faz com que a imagem própria fique distorcida, foto, espelho, percepção individual, sim, sim. E não também, né? Porque tem distúrbios neuropsiquiátricos de dismorfismo, é diferente, tá? Mas existe a parte hormonal que faz com que a pessoa não consiga enxergar o tamanho que tá, e é hormonal e tem muito a ver com a leptina e tudo aquilo que eu já te ensinei. Tá? Eu não acredito que a Carini não tá aqui. Não, ferritina de 3 não existe, não pode ser. Ferritina de 3 tem que fazer ferro endovenoso, tem que procurar médico mesmo. 178, maravilhosa ferritina. Cadê a Carini? Eu não acredito que a Carini não está aqui. Marquem a Carini. Marquem a Carini. Neutrofero de 500 já começa a ser uma ferritina, uma suplementação de ferro boa. Tá? A bariátrica nos ferra de várias formas. Realmente, assim, os poucos pacientes que eu vi com ferritina menor do que 10 eram pós-bariátrica. Não, assim, ó, quando a ferritina sobe, é o contrário. Quando a ferritina sobe, então a ferritina ela tem 3 formas de ser avaliada. Quando a ferritina está muito baixa, menor do que 50, é desnutrição. É desnutrição relativa, a pessoa não está alimentada, não tá alimentada. Uma história para contar que é interessante, importante, com relação a uma decisão que ela tomou do curso base de emagrecimento. Ela tomou uma decisão lá. Carini, doutora Carini, Ei. Prazer em falar. Como estás? Prazer, meu. Tudo bem, e você? Eu estou bem, estou aqui correndo. Ai, Eu quero bom. que tu conte, Carini, para os alunos com quem eu acabei de conversar com os alunos da 5ª turma, fiz uma reunião extraordinária com quem se inscreveu primeiro, e agora o pessoal ainda está se inscrevendo, as inscrições vão até amanhã de noite. Eu quero que tu conte a tua história a tua história da tua participação no curso base de emagrecimento e longevidade. Tá bom. Basicamente, eu te conheci em novembro do ano passado. Foi um pouco antes de você abrir a turma, né? A 2ª turma. E assim, eu comecei a ver alguns vídeos seus. Eu te conheci, na verdade, com o Felipe Cagiano. Lembra? Você fez uma live com ele. Sim. E aí eu falei assim, gente, esse cara fala umas coisas muito interessantes, assim, tudo a ver. E assim, falar a verdade, Marcelo, eu já fiz muitos cursos online. E assim, de médicos, inclusive, entendeu? Do Felipe mesmo, eu fiz um curso dele de imersão em massa magra. E eu vou te falar, o seu curso
foi assim, o que agregou mais informação e o que deu assim, o entendimento de tudo, sabe? A base da base mesmo, do porquê a gente faz. Porque muitas vezes a gente faz as coisas de orelhada, pescando coisas na internet, né? No Instagram de a gente, tem que fazer jejum 16 horas, tal. Sim. Come pouco carboidrato. E a gente vai pescando essas informações, mas sem entender, compreender muitas vezes o porquê, né, do que a gente tem que fazer. E com o seu curso, eu assim, foi tudo encaixando as peças certinho, assim, falei, gente, por isso que eu fazia isso, é por isso que eu não tenho fome no tal horário, tá? Umas coisas assim. E aí com relação ao curso, como Eu eu quero que tu faço, conte a outra parte. Eu tá? quero que tu conte a outra Tá parte. bom. Eu entrei nesse mundo low carb em 2017, porque antes eu já fiz várias tentativas de emagrecimento. Na minha adolescência eu tive sobrepeso e consegui emagrecer, mas depois eu engordava, aquele efeito sanfona que todo mundo está acostumado. Aí com a low carb eu consegui estabilizar meu peso, mas fazendo tudo de orelhada. A gente pegava as informações e fazia, né? Tá. Aí eu comprei seu curso, né? No último segundo do segundo tempo. Assim, Presta foi atenção, porque a Karine vai contar uma coisa que é engraçada e quase trágica. é, Tá? Comprou ali nos últimos segundos. nos últimos Maravilha. segundos. Eu mandei uma mensagem direct para você. Aí você falou assim: manda uma mensagem para Ana. Aí vê se tem como ainda você te encaixar. Aí eu mandei tudo. Ela mandou o link, eu fiz o pagamento e entrei. Aí eu falei assim, gente, mas eu comecei a ter acesso, falei assim, mas eu não acho que eu já sei tudo. Não quero saber disso, não. Eu já sei tudo que está falando, eu já sei tudo. Mas, para falar a verdade, eu não ouvi as suas reuniões, as suas aulas, as aulas iniciais. Tá, tá. Aí eu fiquei com uma semana enrolando seu curso, não fiz, assim, não olhei todas as aulas, assim, fui muito picado, assim, muito sem tempo, sem dar valor. Mas na segunda semana pedi meu dinheiro de volta e assim Tá. foi imediato. Nem assim, eu fiquei até constrangida. Falei, gente, eu não nem perguntar por quê. Falei assim, não, Não, é devolveu bom porque na eu falo, hora, eu falei isso e às vezes o pessoal não acredita. Então, tá, então, a né? doutora Karine foi uma aluna do curso que devolveu o curso. Denúncia! Devolvi, eu vou devolvi. Aí por quê? Na minha arrogância, achando que eu já sabia tudo. Falei assim, isso aí comer de. Né, eu sei que não tem que comer de 3 em 3 horas, tem que fazer jejum mesmo e tal. Aí, mas aí eu continuava te seguindo no Telegram. Eu vi Tá, nessas histórias, assim, gente, esse cara fala muita coisa, muita verdade, tudo que ele fala tem muita paixão, sabe? E ouvia mais algumas lives suas. Aí, acho que o que me comoveu foi aquela sua história de que você um dia foi fazer a caminhada, né? E não estava preparado para nada, pegou o bonezinho do Davizinho. ah, sim, puto Não, dia louco, sim, sim. Aí eu falei assim, gente, eu tô perdendo uma coisa que, se não for agora, eu vou me dar mal. Aí imediatamente mandei uma mensagem para a Ana, falei, Ana, pelo amor de Deus, deixa eu Me aceita voltar, de volta, me Ana! aceita de volta. Aí ela falou assim, ela me respondeu, falou assim, eu vou ter que perguntar para a equipe, ver se tem como e tal. Aí ela foi e mandou o link, eu fiquei super feliz. Falei, gente, aí eu mergulhei no curso, assim, e foi um reviravolta para mim, porque, igual eu te falei aquele dia, Marcelo, assim, transbordou para as outras áreas, assim, da minha vida, né? Eu tinha um sonho de fazer nutrologia e comecei a fazer de tanto que eu apaixonei assim, por esse estilo de vida, né? E por compreender mesmo tudo, os fundamentos, voltei a fazer inglês, estou lendo muito mais, assim, voltei a ler, porque assim, já que eu quero ter minha vida longeva, né? Eu quero viver com qualidade, com cognição, com autonomia. Então, eu estava deixando essas áreas um pouco de lado, né? E
Porque muitas vezes eu estava só pensando na estética, assim, manter o corpo para ficar bem e tal, E o mas mais louco é que quando a gente foca o emagrecimento no... olha a frase oligofrênica que eu vou falar. hum, Quando a gente foca o emagrecimento no emagrecimento, ele não é definitivo. justamente. Quando a gente fica com aquele número, com aquele percentual, com aquilo tudo ali, Não, eu tinha uma neura de querer pegar 15% de gordura corporal, sabe? Era um número assim, que eu buscava incessantemente, mas nunca conseguia, sabe? Agora sim, isso é o de menos agora. Eu quero manter, eu brinco, fazer meus aportes diários de musculatura, né? De músculo para minha previdência futura aí, isso aí. de, né? De E tu você ainda quer garantir emagrecer agora. mais, Karine? Não, eu quero só manter, ganhar um pouco de massa magra Sim, e focar mais nessa questão de cognição, de ganhar, né, de ver essa parte mais futura aí. sim. E Mas assim, agora tá eu de boa, né? tô Tá de de boa. boa, Agora, controlar o tranquila. peso agora é uma coisa fácil, né? É fácil, Depois de nossa, resolver assim, tudo, assim, depois que termina tudo, é uma coisa é tranquila, né? super tranquila. A gente fica mais leve, mais tranquila para pensar em outras coisas. O emagrecimento já é uma página virada. Termina. Porque eu falo isso e o pessoal acha que é história, assim, que é bobagem. Uhum. As coisas que estão lá no curso, a maioria das coisas a pessoa vai acreditar depois de ver, né? Então eu É, tinha que te trazer aqui para tu contar a mulher que desistiu do curso, entregou o curso. Quanto tempo foi levou então a assim, devolução? Minutos? foi minutos, assim, foi quase que imediato, assim, assim, e depois o meu arrependimento foi assim, eu fiquei a semana toda, gente, eu vou voltar, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Aí eu fui mandar uma mensagem assim, meio constrangida mesmo. Sabendo assim, humildemente eu te peço para voltar. Eu sei que vocês podem ter assim, toda a razão de não querer de volta, mas graças a Deus eu consegui. Nossa, E e eu foi falo legal, né? assim, Foi eu uma brinco com, experiência louca, né? eu brinco assim, porque o seu curso, Marcelo, ele é muito barato pelo que eu ofereço. Eu brinco assim, o seu pós-venda é excelente, assim. Essa interação que você tem com os seus alunos, É entendeu? muito No louco, né? Instagram, não, no Instagram, no Telegram, não tem. E assim, essa maratona sua, essa última principalmente, isso já é um curso que você deu de Aí tu imagina graça. assim, ó. Quem já sabe, porque quem já sabe as coisas que agora tu sabe, que os alunos sabem, Uhum. olha a maratona com outros olhos, né? Porque a gente sabe o que tá Sim, lá, o curso tá ali sim. escondido, né? Na maratona. Aham. Nossa, Todas essas é maratonas, só. independente da abordagem que eu uso da maratona, sempre nas maratonas o curso está escondido ali dentro. Só que só quem enxerga somos nós. Uhum. Não pensa tu, Justamente. Karine, que a pessoa que está crua, assim, que está aprendendo, ela olha para a maratona, mas não vê. Ela olha, mas não vê. Tanto que a maratona, a oferta depois, em geral, depois da maratona, inicia uma turma do curso. Milhares de pessoas, milhares assistem, milhares. Uhum, Mas uhum. algumas centenas é que vão para o curso depois. Porque Sim, passa, a maioria passa reto, assim, não acredita que é passa real ou reto. não entende. É que a gente, depois que sabe, entende, né? Verdade. E assim, todo dia é um aprendizado. Eu falo assim que eu lembro também daquela sua aula que você. Até assim, eu transbordo para outras áreas, até para uma educação com meus filhos, sabe? Assim, o jeito que você relaciona com seus meninos, eu me inspiro em você, entendeu? Essa coisa de que não precisa ser fácil, sabe? Eu ensino para eles assim, ó, tem um jeito certo de você fazer as coisas e um jeito errado. Aquele seu desenho lá do curso, sabe? Isso, Você virava, isso, gente, isso, eu isso, falo isso. isso demais, eu Ah, que penso louco, demais meu. nisso, gente. Não, que louco. Assim, O curso, assim, ó, o curso eu não sei o que vai ser o futuro do curso, Karine. Porque às vezes eu penso assim, ó, ou ele vai se tornar um produto muito caro, pelo que ele uhum. for crescendo, ou, por incrível que pareça, eu tenho outros planos e talvez o curso acabe, assim, para novos alunos. Talvez acabe, talvez eu sou o cara das muitas vidas em uma só, te lembra, né? Ah, Pode ser que daqui a um pouco eu seja engenheiro e vá fazer ponte, ou seja veterinário e vou cuidar de cavalos e ovelhas. Então, eu não sei o que vai acontecer com o curso. E me dá uma certa pena, assim, quando o pessoal tem a possibilidade de acesso, mas não entra. Mas o que nós podemos fazer, né? Eu queria que tu contasse a tua é, história para ver a história de uma arrependida que aprendi.
Nossa, Que eu voltou falei, atrás e hoje não se gente, eu arrepende. pulei pro muro de lá, depois voltei, mas eu falei, não, agora eu tenho que ir. Não, eu vou mesmo. Não, Assim, e não obrigado, arrependo Karine, nem um obrigado. minuto. Só assim, só cresci, assim, só tô evoluindo mais, assim, em todas Maravilha, as áreas. maravilha. Obrigado, Karine. Muito Depois que passar obrigada. isso tudo, Eu nós que vamos marcar agradeço. aquela Tá nossa bom, reunião que pode nós vamos deixar. fazer nos bastidores, tá? Tá bom, muito obrigada, Marcelo. Então tá, beijo, Valeu, Karine. tchau, tchau, Beijo, beijo. obrigado. Até mais. Tchau, tchau. A Karine comentou da experiência que ela viu lá. Isso está no meu canal do Telegram. De repente eu vou botar um link nos stories, agora hoje, que é dia 1º de junho de 2021. Vou botar um link nos stories ali para ir para o canal do Telegram. E lá no canal do Telegram eu tento marcar lá essa história que a Karine está contando. Mas foi um dia assim que eu simplesmente tomei uma medida heróica assim e fiz umas coisas grandiosas lá, legais para mim, foi importante. Então vou botar nos stories um link para o canal do Telegram e vou marcar ali o começo dessa sequência de informações, vou botar comece aqui, aí tu escuta tudo que eu fiz lá nesse dia dessa caminhada, que emocionou a Karine, levou ela de volta para o curso e fez ela performar lá e mudar. Tá, pessoal? Então fiquem com essa informação de hoje, hormônios, emagrecimento, sensação, vem cá, Sushi, vem cá. Tá, Sushi? E que o emagrecimento é um evento hormonal. Tá? E não esqueçam que as inscrições terminam em praticamente 24 horas para a 5ª turma do curso. As inscrições terminam na quarta-feira, às 23h59. O momento dessa live ao vivo é terça-feira, às 20h44 agora. E as inscrições para a 5ª turma do curso terminam amanhã, às 23h59, tá? Então, sai daqui e vai lá. E não te contenta com informação picada, quebrada, distribuída aleatoriamente no Instagram. O sucesso não está ali. A doutora Karine acabou de nos falar. O sucesso está em organizar o conhecimento, receber ele. Não te contenta com migalha. Queira mais da vida. Não te contenta só com o troco. Não te contenta só com um pedaço. Não te contenta só com o que te dão. Tá? Vai em busca, vai além. Não fica só com migalha. Eu vou pegando só esse restinho aqui que os doutores dão de graça no Instagram. Vai além. Quer uma saída quer uma saúde que vá além? Quer a longevidade? Quer entender mais? Tu tem que ir além. Tem que ir além. Não pode ficar só com as migalhas, tá? As inscrições terminam na quarta-feira, às 23h59. Temos pouco mais do que 24 horas agora no momento dessa live ao vivo. Tá? Então, saiam da live e vão lá fazer a inscrição.